A graça e a paz, meus irmãos, bom estarmos aqui mais uma vez na Escola Bíblica Online e desta vez gravado mais uma vez e eu preciso me justificar aqui, tá? Meus irmãos, para eu fazer uma live, para eu fazer uma programação ao vivo, tá? Pela internet, é um pouco complexo porque eu precisaria fazer em casa, tá? Primeiramente. Estando em casa, eu tenho lá os nossos preciosos filhos. São 4 filhos, né? Como vocês sabem. E o horário, 8 da noite, 9 da noite, é um horário que nós estamos preparando as crianças para deitar, para dormir. E que fica um pouco intenso para a gente, tá? Para eu fazer uma live lá de casa nesse horário, eu teria que ou eles dormirem na casa da minha sogra, né? Do meu sogro, graças a Deus por isso, que eles moram aqui com a gente, ou então colocá-los para dormir mais cedo, mas aí, gente, eu não garanto. Eu não garanto que eles ficariam quietinhos e tal. Então, para isso, por isso que eu gravo, né? Para esse horário, eu gravo a escola bíblica para poder liberar para vocês. E eu espero que seja uma bênção para vocês, ainda que gravado, né? Essa impossibilidade de nós administrarmos a nossa conversa, abrir para perguntas, né? O fato de ser gravado, nós temos essa limitação. Porém, é possível nós fazermos respondermos as perguntas que estiverem no chat. Então, o meu pedido é o seguinte: se você tiver alguma pergunta sobre disciplina na igreja, que é o tema de hoje, tá? Você pode colocar no chat, porque o chat fica salvo. E aí nós podemos, então, eu me comprometo de responder essas perguntas. Ou se vocês quiserem mandar a pergunta no meu WhatsApp, nós estamos falando aqui da Primeira Igreja Batista de Aracaju, né? Mas se você quiser, se você tiver o meu contato, você pode fazer isso também, tá bom? Então essa introdução rápida, justificando, eu estou aqui na igreja e realizando essa gravação hoje, quinta-feira, mas no período da manhã, tá bom? No comecinho da tarde. Mas é por essa razão que eu não faço ao vivo. Inclusive hoje, às 22 horas, hoje, quinta-feira, hoje é que dia? Dia 14, né? Dia 13? Dia 13, hoje eu vou ter uma live com o Peterson, com o cantor Peterson aqui de Aracaju, mas às 22 horas. Então, sendo 22 horas, para mim, então se torna possível. E isso vai ser ao vivo lá de casa, né? Porque nós vamos trabalhar para que às 22 horas as crianças já estejam dormindo. Tá bom, gente? As crianças são uma bênção do Senhor e nós precisamos fazer esta logística para poder edificarmos a igreja também, ok? O tema de hoje é disciplina na igreja. Um tema que eu gosto muito, tá? Eu já debrucei algumas vezes sobre esse assunto e ela é um tema, é um assunto necessário, é um assunto relevante e principalmente instituído por Jesus, né? Lá em Mateus 18 ele comenta sobre isso e nós vamos até ler o texto, mas Paulo, ele tem também a bandeira da disciplina na igreja e por diversas razões nós vamos ver tudo isso no decorrer da nossa aula de hoje, tá bom? Então nós vamos ler alguns textos bíblicos, mas antes eu gostaria de orar para começarmos então a nossa escola bíblica e que Deus nos abençoe, tá? Neste encontro. Oremos. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que temos de usar a tecnologia para aprendermos mais da tua palavra. Ó Deus, este tempo, Pai, que estamos vivendo, este momento ímpar, para toda a humanidade desta geração, ó Deus, neste tempo de pandemia, mas temos driblados, ó Deus, as dificuldades e aqui estamos nós para servir ao Senhor, servir a tua igreja e sermos edificados. Ó Deus, dá-nos o teu entendimento que apesar de mim, ó Deus, a tua igreja possa ser edificada pela tua mensagem, que ela fique clara e que, ó Deus, que na minha caminhada, ó Deus, cristã, havendo interpretações equivocadas, que o Senhor possa me instruir, me orientar, e que a tua verdade prevaleça, ó Deus, que dos nossos lábios possa sair sempre a verdade, a essência da tua mensagem para a humanidade. Nós oramos pedindo estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
Vamos lá, Mateus capítulo 18, versículos de 6 a 17. E o outro texto, 1 aos Coríntios, no capítulo 5, versículos de 1 a 7. Eu vou começar por Coríntios, porque nós estamos trabalhando na carta de Paulo aos Coríntios, mas eu vou usar a base também de Jesus lá em Mateus 18, tá? 1 aos Coríntios 5, de 1 a 7, diz o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, porque fosse tirado, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, Paulo dizendo, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não vos sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi por quem, Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, tá? E o texto de Mateus 18, versículo 6 a 17, diz o seguinte, é um texto também bastante mencionado quando o assunto é disciplina. Mateus 18, versículos de 6 a 17. É bom abrirmos a Bíblia aí para acompanharmos juntos, tá? Diz assim a palavra de Deus. 6 a 17. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, estes pequeninos são aqueles que creem em Jesus, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos. Versículo 8. Portanto, se tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, serem lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrar na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançados no inferno de fogo. Versículo 10. Vede, não desprezeis a qualquer um destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Aí vem uma pessoa e causa um escândalo e faz com que esse se perca, Essa é a questão de Cristo aqui. Versículo 12. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas extraviar, não deixará ela nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. A intenção de Cristo é que todos permaneçam no caminho. Versículo 15, agora a instrução prática de Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele sozinho. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas,
toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Até aqui. Tá bom, gente? Então vamos lá. A disciplina na igreja ela é necessária. O que estava acontecendo lá em Corinto? Lá na igreja estava acontecendo imoralidades. Nós já vimos nas aulas anteriores, tanto pelo pastor Jabes, pelo Tijuca, eu também falei sobre os problemas da igreja. Era uma comunidade, a cidade, né, de Corinto era uma cidade pagã, era uma cidade imoral por causa da deusa Afrodite, que eles tinham um templo de idolatria ali, onde o culto estava relacionado a práticas de relações sexuais. E aí, nesse contexto, né, de Corinto, tanto que eles apelidavam de corintianizar, que significava praticar imoralidade sexual, de tão perverso que era aquela cidade, aquele povo, por causa dos movimentos, por causa da quantidade de pessoas que passavam por ali. Então pessoas chegavam, consumiam as imoralidades e iam embora, porque eram portos de navios, eram comércios, era muita gente naquele local. E diante de tudo isso havia ainda a deusa Afrodite, né? Como nós vimos em uma das aulas anteriores. O apóstolo Paulo vai para essa geração e começa a pregar o evangelho. Esse povo se converte e começa a se reunir como igreja. Mas tem um problema. A pessoa que se converte, a pessoa que toma a decisão ao lado de Cristo, ela vem com as suas manias de pecado. Ela vem com os seus vícios. E esse processo de abandono, de transformação, a Bíblia chama de santificação. Porém, existem algumas pessoas que decidem permanecer no erro, existem algumas pessoas que têm mais dificuldades em abandonar, e por isso Deus, na intenção de zelar pela alma, zelar pela vida do seu povo, instituiu a disciplina. Agora, qual é o fundamento para que se haja uma disciplina? O fundamento é, no corpo de Cristo, não é permitido a prática do pecado. Deixe-me explicar. O apóstolo João, lá na sua primeira, segunda e terceira carta, ele diz que aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus. É mentiroso. A verdade não está em vós. Quando nós conhecemos o Senhor, nós abandonamos a prática do pecado porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Com esse Espírito em nós, né, aquele que nos conduz ao arrependimento, então, na prática do pecado, nós somos confrontados pelo Espírito que é em nós, pela palavra de Deus que nós passamos a ouvir, então, semanalmente ou constantemente, passamos a ler a palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, tudo isso contribui para que nós vivamos uma vida sem pecado. Agora, deixamos de ser pecadores? Não. Logo, continuamos pecando. Agora, não vivendo na prática do pecado. E o que acontecia aqui em Corinto? A igreja estava aceitando, a palavra é esta, tolerando o pecado que estava havendo dentro da igreja. E é aqui que o apóstolo Paulo confronta. É neste ponto que o apóstolo Paulo bate de frente, vai de encontro para tratar a igreja. Então, a disciplina ela existe para cuidar do povo de Deus. A disciplina existe para o povo de um modo geral, porque ele diz que o fermento leveda toda a massa, né? E a disciplina existe também para corrigir aquela pessoa que está vivendo na prática do pecado, né? Então o apóstolo Paulo, diante da situação onde um filho estava tendo relações com a mulher do seu pai, possivelmente aqui essa mulher não é crente,
essa mulher, ela não é a sua mãe. Então esse filho estava tendo um relacionamento com ela e acredite, a igreja estava tolerando. E aqui o apóstolo Paulo então instrui a igreja como eles deveriam agir diante de tudo isso. Principalmente, não tolerar. Esse tom de tolerância voltado para uma perspectiva equivocada de amor. Ah, não, mas nós temos que amar. O tom não é esse quando se trata de disciplina, tá? Eu conheço casos onde pessoas foram pegas em pecado e a igreja perdoou integralmente. Eu vou explicar aqui. Perdoou integralmente e pronto, a pessoa simplesmente continuou vivendo a vida sem a disciplina, sem a devida correção. Sabe o que aconteceu? Em menos de um ano, queda de novo. Por quê? Uma coisa lógica, não houve tratamento. É como você ter uma enfermidade, aquela enfermidade diminuir a sua dor e você simplesmente ignorar, não tratar, e aí lá na frente essa enfermidade pode voltar pior. Então é preciso tratar pela raiz. Isto é a disciplina. Existem 5 perfis de pessoas dentro de uma igreja: frequentador, visitante, frequentador, membros maduros e ministros, tá? Líderes. Ou seja, dentro da igreja existem níveis diferentes de cristãos. Pessoas com mais maturidade, pessoas com menos maturidade, pessoas sem maturidade, né? E por causa disso, a disciplina também vem para contribuir, para ajudar. As pessoas não podem ficar à mercê, simplesmente livres de tudo, porque não é isso que a palavra de Deus nos orienta. O papel do Espírito Santo, como eu disse, ele cumpre a missão de santificar o seu povo e a sua igreja, né? Por que existe, vindo aqui para o meu roteiro, por que existe a disciplina na igreja, né? O problema da disciplina, eu aponto pelo menos 4 aqui. Primeiro, é que ninguém gosta de ser disciplinado, né? A disciplina tornou-se uma intromissão no mundo particular da pessoa. Não. Quem é você, pastor, para entrar na minha vida? Para falar isso para mim? Não, porque eu tenho minha privacidade. Isso é invasão de privacidade. Ah, você está me humilhando, então eu vou te processar ou vou processar a igreja. Então a disciplina hoje tem essa perspectiva, né? Não uma visão de correção, mas uma visão de intromissão. O terceiro problema, quando o assunto é a disciplina, é o relativismo social que tem ofuscado a verdade absoluta da palavra de Deus. É relativo, é a sua perspectiva em relação a essa situação, né? Não, o menino está lá tendo um relacionamento com a mãe do pai dele, mas você acha que é errado, isso é uma opinião sua. E o apóstolo Paulo não aponta dessa forma, né? É por isso, meus irmãos, que a sociedade quer aniquilar da terra a perspectiva judaico-cristã, achando que isso é tradicional, isso é antigo, isso não serve mais para o mundo de hoje. Mas precisamos lembrar que a verdade, os céus e terra passarão, mas a palavra de Deus, que é a verdade, jamais passará. E o quarto problema sobre disciplina é que vivemos em uma confusão moral, e inclusive isso dentro da igreja. Existem os tipos de disciplina bíblica. Alguns tipos de disciplina bíblica. A disciplina formativa, a disciplina corretiva e a disciplina cirúrgica. A disciplina formativa tem a ver com as informações que nós passamos toda semana, tá? Por exemplo, mensagens bíblicas, seminários, vamos aplicar para os dias de hoje. YouTube, que nós podemos aprender, sermões.
essas lives que estão acontecendo, uma bênção, vários pastores, vários professores, várias pessoas, servos do Senhor com muito conhecimento. Então tudo isso contribui para nós aprendermos. Tudo isso tem a ver com a disciplina formativa, tá? Nós podemos aprender através desse tipo de informação, de disciplina, no sentido de disciplinar, de aprender, tá? De ensino. A disciplina corretiva visa corrigir aquele que incide alguma falta, né? O intuito é de sempre recuperar o faltoso. Não é excluir o faltoso, mas recuperar, né? E isso não tem sido fácil, né? Na verdade, acho que nunca foi fácil para a igreja de Cristo, né? E a igreja deve fazê-lo com mansidão e brandura, né? Deve ser pessoas com um espírito, com um dom de misericórdia, pessoas que nós sabemos que não vão jogar pedras. E eu destaco aqui, gente, toco num assunto sobre questão de personalidade, né? Existem pessoas com perfis diferentes. Ou seja, nem sempre o ministério disciplinar é um ministério que cabe para todo mundo, né? Não estou dizendo que algumas pessoas que disciplinam, outras não. Mas é fato que existem pessoas que têm mais facilidade no lidar, né? Talvez um pouco mais de paciência, como Barnabé, né? Que ao invés de apedrejar o Paulo, mas, pelo contrário, ele abraçou Paulo, acolheu, e deu o espaço que Paulo precisava para poder aprender, né? Vivenciar essa nova vida em Cristo, tá? Então a disciplina corretiva, a disciplina corretiva, meus irmãos, ela se aplica não somente à igreja local como instituição, tá? Não é um ministério a disciplina corretiva. Você, escute o que eu vou dizer, você como um cristão, você tem autoridade em Deus, por causa do Espírito que habita em você, a instruir as pessoas que estão em rebeldia, em desobediência e em pecado. Você tem essa autonomia, você tem essa autoridade. Aquela frase, quem sou eu para julgar as pessoas? Ei, preste atenção. Se uma pessoa está em pecado, a palavra de Deus diz que isso é reprovado aos olhos do Senhor e que é inadmissível acontecer dentro da igreja, e você está sabendo, você pode ser um instrumento de bênção para corrigir a rota desse irmão, dessa irmã que está em desobediência. Por quê? Porque você vai livrá-los da morte, livrá-los de consequências humilhantes, talvez, livrá-los dos prejuízos. E o apóstolo Tiago diz lá na sua carta que aquele que traz de volta um pecador, né, muitos pecados são perdoados. Então a sua missão é também de exercer a disciplina corretiva. Isso aqui é para todos os cristãos. Agora, isso independe da sua personalidade. Ainda que você tenha dificuldades, um perfil diferente, ou então você seja uma pessoa explosiva, enfim, você pode corrigir. E os princípios da correção aqui o amor e a mansidão, tá? Você pode ser bênção na vida das pessoas. Agora, se nós somos os faltosos, eu ou você, então nós temos que ser humildes, primeiramente, para nos submeter à palavra de Deus. Realmente, a Bíblia diz isso. Ela afirma que eu não posso ser dado ao vinho, por exemplo. E se a igreja vem até mim, ou se algum irmão vem até mim me exortar, me admoestar, me instruir, me salvar, eu preciso ser humilde em reconhecer que o que a palavra de Deus diz, e segundo, humilde para reconhecer que a minha rota precisa de correção e que Deus usa pessoas que me amam para me orientar, para me ajudar, tá bom? E a terceira disciplina é a disciplina
cirúrgica. A disciplina cirúrgica é um termo teológico utilizado justamente para dizer que aquele membro do corpo não pode fazer parte do corpo. Por quê? Por duas razões. Ou não houve conversão genuína, ou a postura de rebeldia não permite com que a pessoa permaneça no pecado dentro da igreja. Você quer continuar na prática do pecado? Você pode. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, se você opta em permanecer no pecado, então você não pode permanecer na igreja. Não pode. Eu quero lembrá-los aqui, fazer a divisão. Ser pecador é uma coisa, viver na prática do pecado é outra coisa, tá? Então, se você opta em permanecer no pecado, você não pode permanecer na igreja. Por quê? Porque você vai contaminar os demais, vai cauterizar o pecado no meio da igreja ao ponto de tornar isso tolerável, aceitável. E o que o apóstolo Paulo fez? É justamente neste ponto que o apóstolo Paulo diz: vocês não deveriam estar tolerando nada disso. Aliás, vocês não deveriam estar tolerando tudo isso. E esse rapaz deve ser excluído da igreja, entregue a Satanás, para que pelo menos o seu espírito seja salvo. Ou seja, se uma pessoa está em pecado, ela precisa ser, e permanece, né? E quer permanecer no pecado, não houve arrependimento, não quer mudar de vida, não quer abandonar a prática, essa pessoa deve ser excluída da igreja para o bem do povo de Deus local, do grupo, e para o bem daquela pessoa. Por quê? Que excluir da igreja é um tipo de disciplina, ou seja, também é um tipo de benefício para o ofensor, para a pessoa que comete o pecado. Não é ofensor. Deixa eu procurar aqui o termo, gente. Espera aí. Por favor, só um minutinho. Só um minutinho, gente. Não vou achar aqui agora, não. Não vou achar aqui agora. Desculpa, gente. Eu vou... Não é ofensor, tá? É outra palavra. Aquela pessoa que cometeu, então, o pecado e não quer abandonar. Então, ela... Por que é benefício para ela? Primeiro, ela conhece a palavra de Deus. Segundo, se o Espírito Santo de Deus habita ali, lá fora, quando a pessoa estiver entregue a Satanás, ela pode se arrepender e voltar. Agora, se não há uma disciplina intensa, neste caso, tá, gente? Uma disciplina intensa, aquela pessoa pode simplesmente permanecer no erro, prejudicando a si mesmo e prejudicando o corpo de Cristo. Então se exclui para que essa pessoa seja entregue a Satanás. Aqui temos uma outra lição sobre disciplina. Dentro da igreja, nós estamos protegidos. Fora da igreja, estamos à mercê de Satanás. Ah, mas a igreja ela é protegida por quê? A igreja ela é protegida pela seguinte razão. Ela é protegida por causa dos olhos dos nossos irmãos, por causa da ajuda que esses irmãos irão proporcionar para nós, porque essas pessoas elas cuidarão de nós. O fato de eu estar na igreja, eu estou sendo cuidado, porque eu estou sendo sim assistido pelo corpo de Cristo, que toda semana vai me orientar, vai me instruir e vai me ajudar a não permanecer no erro e muito menos permanecer no pecado. Eu vou ser isento de tudo isso por causa dessa proteção. Quando estamos na igreja, então, nós somos protegidos pelos irmãos. Aquela teoria que dizem aí, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Isso na igreja não funciona assim, não.
Eu quero que vocês cuidem de mim e eu preciso cuidar de vocês. E nessa caminhada, nós vamos então acertando, driblando o pecado, vencendo tentações, um ajudando o outro e sendo bênção uns para os outros para que possamos crescer na verdade, tá? Então, essas são as 3 formas de disciplina: corretiva, informativa, corretiva e cirúrgica, tá? Como lidar com, aqui as causas da disciplina, tá? A ofensa particular, ofensa pública, e eu incluo aqui um terceiro, pecados confessados. Possivelmente você não deve encontrar isso em livros de teologia. E eu explico por quê, tá? Ofensa particular é o texto de Mateus que nós lemos, que diz: se o irmão pecar contra ti, vai até ele e resolva o problema. E ali ainda destaca assim, você deve ir sozinho, né? Então, a ofensa particular deve ser tratada particularmente. Nós não precisamos envolver mais pessoas. A orientação de Jesus é, se a outra pessoa não desejar, não perdoar, não resolver o problema, aí você leva testemunhas. Se com testemunhas não resolver, aí você leva o caso para a igreja, né? Você vai lá e informa a igreja. Para quê? Para que aquela pessoa seja considerada uma pessoa gentil ou publicano. Ou seja, pessoas que não temem a Deus, né? Uma pessoa que não teme a Deus, né? Um outro texto aqui em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24 diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta do altar, deixe ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta, né? Muito claro aqui, né? A prioridade é a paz entre os irmãos e a nossa oferta só tem valor quando fazemos em paz com Deus e em paz com os nossos irmãos. A segunda causa é a ofensa pública. Aí é quando Jesus fala: ai de vós, por quem vem os escândalos. Um outro caso é justamente o caso de Corinto, né? Apesar, versículo 3 a 6 do capítulo 5 que nós lemos, apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso. Isso o quê? Aquele rapazinho que estava pegando a mulher do pai, né? Como se estivesse presente. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído. Ou seja, se essa pessoa se perder no mundo, porque o mundo tem seus perigos, o seu espírito está salvo no dia do Senhor, caso essa pessoa seja salva, né? Caso seja salvo. Por quê? Porque a pessoa não perde a salvação, né? Ah, foi excluída da igreja, então perdeu a salvação? Não. Ou foi revelado que aquela pessoa nunca foi salva, ou se ela foi salva, ela pode reconciliar, se não der tempo, ela está salva. Mas a pessoa permaneceu em rebeldia, tá bom? Ofensa pública, né? A postura do ofensor demonstra-se um arrependimento verdadeiro quando exclui, né? Deixa eu falar sobre isso aqui. Quando uma pessoa causa uma ofensa pública por causa do pecado, essa pessoa, o apóstolo Paulo orienta que seja desligada imediatamente. Porque esse desligamento imediato provoca na pessoa a postura de um arrependimento sincero, caso haja arrependimento. Porque aquela pessoa, com arrependimento, ela vai voltar. Agora, se não há arrependimento, prevalece a rebeldia, né? Então, a ofensa pública, ela deve haver um desligamento imediato. Para quê? Para se tratar o caso. Não é assim, desliga e manda embora. Não, a postura não é essa.
O princípio não é esse, né? O princípio é cuidado. É a mesma coisa, gente. Semana passada eu comprei um saco de laranja e a hora que eu peguei o saco de laranja e fiquei olhando assim, eu vi que lá no finalzinho tinha uma podre. Primeira coisa, eu abri a sacola e eu não fui lá e pega, não. Eu tirei a laranja dali, aquela laranja podre, porque poderia contaminar as outras. Então a primeira coisa, esse desligamento imediato é para preservar tanto aqui este grupo, quanto iniciar o processo de correção do faltoso. Esta é a palavra que eu estava caçando naquela hora. Faltoso, não é? Eu usei ofensor, né? Claro, a pessoa estava ofendendo a igreja, mas o faltoso, então, quanto antes começar o processo, mais saudável será, tá? Porque senão o problema pode se tornar gigantesco e aí é pior, tá? Então, ofensa pública. A orientação do apóstolo Paulo é essa. Strong diz: o ofensor deve ser trabalhado pela igreja, mas excluído da mesma. Não é porque a pessoa foi desligada da igreja que o pastor está isento do trabalho, ou então o ministério disciplinar, né? Não, o nosso papel é continuar amando e cuidando daquela pessoa. Corrigir logo, antes que se rebela de uma vez, né? Porque o pecado cega, o pecado cauteriza a mente, tá? Continuando aqui, pecados confessados. Eu falei da ofensa particular, ofensa pública e agora pecados confessados. Por exemplo, se uma pessoa vem até você e abre o coração confessando pecado para você, ali pode se iniciar um processo disciplinar. Agora, as pessoas não precisam ficar sabendo. Seja uma bênção para a pessoa que está lá. E eu vou dizer uma coisa para vocês, como pastor, isso acontece comigo frequentemente. As pessoas vêm, abrem o coração: pastor, estou em pecado, estou vivendo isso. Qual é o meu papel? Corrigir, instruir, ser bênção na vida daquela pessoa. Por quê? Porque o pecado não é um pecado público, pelo menos por enquanto. Então, antes que se torne público, a gente inicia um processo disciplinar ali, entre nós, né? Agora, não é porque eu sou pastor que eu disciplino. É porque eu sou cristão, ou seja, você também, se uma pessoa abrir o coração: olha, eu tenho dificuldade nesta área, ou então eu estou vivendo um pecado nessa área aqui, ajude a pessoa. E essa ajuda, que de preferência seja um processo, e não somente um encontro e bater um papo e ir embora. Não, porque exige tempo. A pessoa, muitas das vezes, o pecado ele cria hábitos, né? A pessoa está vivenciando aquilo até por um hábito. Né? Não consegue abandonar, por quê? Porque já criou a prática de vivenciar aquilo ali, né? Já se tornou escravo daquilo, né? Então você pode ser uma bênção também para essa pessoa. Deixa eu abrir aqui, não está no meu conteúdo, mas deixa eu abrir dar algumas dicas aqui sobre disciplina. Como disciplinar nesse caso, se alguém abre o coração ou então se é uma ofensa particular. O que eu faço, né? Primeira coisa, eu procuro contextos bíblicos que tratam daquele assunto para extrairmos as lições e aplicar. Eu indico vídeos de pregações, vídeos que tratam daquele assunto com profundidade. Indico alguns vídeos como dever de casa. E também indico livros. Mas o livro precisa ser livro que trata especificamente daquele assunto. Porque os livros, o propósito do livro é trazer uma solução, né? Então, quando nós fazemos isso, nós ajudamos as pessoas. Nós munimos aquela pessoa que está tendo dificuldades de recursos para que elas possam abandonar. Peca o pastor ou a igreja que quando uma pessoa está em pecado, simplesmente, vai ficar de disciplina, coloca no banco da igreja e ali fica. Isso é errado. Por quê? Porque as mensagens dominicais somente, elas não são suficientes para que essa pessoa, no caso, ela tenha uma mudança de comportamento, uma mudança de postura, se nós não tratarmos o assunto de forma específica. Tá? Então, geralmente eu trabalho neste formato. Agora, toda semana a gente se encontra, a gente conversa, é aquela preocupação, né? É aquela ajuda que você vai dando para as pessoas. Tá bom, gente?
Então, esses 3 pontos. E para concluir aqui, como evitar os escândalos na igreja? Rapidamente. Não julgue, ajude. Renunciando o que possa fazer alguém se escandalizar. Isso você ajuda também a evitar, né, escândalos na igreja. Que aí vira uma razão para disciplina. Né? Se você, por exemplo, gosta de tomar um vinhozinho, tomar um cálicezinho, cuidado. Tá? Cuidado para você não ser dominado pela bebida alcoólica, porque o álcool vicia, sim. Quanto mais você bebe, mais você quer. E se isso virar uma razão, se isso for exposto, né, para a igreja, isso com certeza vai escandalizar algumas pessoas e isso pode trazer problemas, né? E aí a gente vai ter que tratar, enfim. Temos que lembrar que a igreja, existem 5 tipos de pessoas: visitantes, frequentadores, membros maduros e ministros. Então, existem níveis diferentes, né, na igreja de maturidade e nós precisamos amar a todos e renunciar àquilo que for necessário para que sejamos bênção no meio da igreja. Tá? E agradando o próximo pela vossa edificação. Conclusão. A igreja pertence ao Senhor. Não podemos fazer o que quisermos com ela, nem mesmo com a nossa própria vida. Segundo, somos seus filhos e Ele quer o nosso bem, o nosso Senhor. Terceiro, somos protegidos quando zelamos a igreja local de Cristo que pertencemos. Né? Nós somos protegidos. Se eu estou dentro de uma igreja que preza pela santidade, pela integridade, se eu estou nesse meio, eu sou protegido também, porque as pessoas estão cuidando de mim, enquanto eu também estou cuidando delas. 4. Restaure e reconcilie relacionamentos. Você pode ser pedra de tropeço na vida de alguém cujo Cristo morreu e ressuscitou. Né? Então, restaure relacionamentos. Se você precisa de liberar perdão ou se você precisa ser perdoado. Né? Então, restaure relacionamentos. E por último, sejamos humildes para corrigir e para sermos corrigidos. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para todos este conteúdo, que seja uma bênção para vocês. E agora eu quero que vocês escrevam os comentários aí. Se vocês têm algumas perguntas, qualquer pergunta você pode deixar o seu comentário ou aqui, ou por favor, mande no meu WhatsApp, tá? Se você não tem meu WhatsApp, vou disponibilizar aqui para você, 79996343621. Escreva para mim se você tiver alguma dúvida relacionada a este tema, disciplina na igreja. E vamos lembrar que a instrução de Paulo foi para o zelo daquele povo. Eles vieram todos com vícios, com imoralidades, com facções, com partidarismos, e tudo isso precisa ser tratado, se tratando de disciplina, porque se torna uma ofensa pública, tá? Então, tudo isso precisa de tratamento na igreja. Tudo isso é inadmissível, porque divide pessoas, contamina pessoas e separa a igreja, e todos fogem do propósito de santidade, de integridade, até a volta de Jesus. Dentro da igreja, estamos sendo cuidados para permanecermos na verdade até a volta de Cristo. Um ajudando o outro. Um tá rebeldezinho demais. Ei, vem cá, para com isso. Vamos caminhar juntos. Vamos aprender, vamos viver a santidade juntos. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos um ajudar o outro, né? E ali a gente fica protegido, guardados pela igreja e pelo Senhor. Tá bom? Dúvidas? Coloque nos comentários que nós vamos então responder. Tá bom? Ou então você pode mandar para o meu WhatsApp. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.